Fala galera, aqui quem fala é Felipe Carmelo e estamos iniciando mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje fiquem atentos que eu vou dar algumas dicas muito boas para você que vai fazer a prova do Enem agora na próxima semana. Vou falar sobre os assuntos que mais caem em história, em relação à prova do Enem, em comparação com as últimas provas dos últimos anos. Bom, vamos lá, então eu vou fazer uma divisão entre História Geral e História do Brasil. O que podemos esperar para a História Geral na prova do Enem esse ano? Geralmente, você analisando as últimas provas do Enem, fazendo as últimas questões, primeiro ponto, sempre cai muito mais história do Brasil do que história geral. Mas mesmo assim a gente tem que ficar atento. Por quê? Porque a história geral tem vindo nas últimas provas como questões interdisciplinares, misturando com sociologia, filosofia e até geografia. Então eles gostam muito, por exemplo, de cobrar os processos de revolução industrial. A primeira revolução industrial e a segunda revolução industrial. Saber diferenciar esses dois processos. A primeira apenas na Inglaterra, onde a máquina a vapor foi a grande invenção ali, aperfeiçoada pelo James Watt, onde você tinha a exploração do carvão mineral como principal matéria-prima e fonte energética para a produção principalmente da indústria têxtil, a indústria de tecido da Inglaterra. Essas são as características principais, Uma das revoluções do século XVIII, não vamos nos esquecer as causas da Revolução Industrial também, porque aqui na Inglaterra, revoluções puritanas, Revolução Gloriosa, tudo isso foi colocando a burguesia no poder e auxiliou o desenvolvimento industrial da Inglaterra de maneira pioneira. A segunda Revolução Industrial é aquela do século XIX, que a revolução ela se espalha. Não fica só mais na Inglaterra, vai para a Bélgica, para a França, para a Holanda, para a Alemanha recém-unificada, para a Itália recém-unificada, para os Estados Unidos aqui na América e para o Japão na Ásia. Tudo bem? O que é importante sobre a segunda Revolução Industrial? Ela acontece no século XIX, ela é muito mais intensa do que a primeira. Aqui surgem grandes conglomerados industriais, grandes complexos industriais de fato, e aqui as novidades trazidas é o petróleo como fonte energética e o surgimento da energia elétrica. E as consequências dela vão acabar gerando a corrida imperialista, o imperialismo do século XIX, que é quando as potências industriais começam a sair da Europa, começam a tentar conquistar territórios na África, colonizar a África e a Ásia, principalmente através da Conferência de Berlim, para poder explorar mão de obra barata, matéria-prima e ter um mercado consumidor. A corrida imperialista vai acabar sendo uma das principais causas da Primeira Guerra Mundial, que também é um assunto forte para esse ano em História Geral, uma vez que o final da Primeira Guerra Mundial ele termina de vez ali com a assinatura do Tratado de Versalhes no ano de 1919, ou seja, faz 100 anos esse ano da assinatura do Tratado de Versalhes. Então fiquem atentos com esse tema, As causas da Primeira Guerra, as fases, a guerra de movimento e a guerra de trincheiras e a assinatura do Tratado de Versalhes que a França e a Inglaterra tentaram e conseguiram humilhar a Alemanha através da assinatura do Tratado de Versalhes, onde a Alemanha teve que pagar indenização, foi colocada como a única culpada da guerra, teve seu exército reduzido a 100 mil homens no máximo, ficou sendo tutelada pela Inglaterra e pela França durante anos, que vai criar um sentimento de revanchismo, que depois vai ser uma das justificativas para o Hitler, com seu discurso radical, ganhar força na década de 30 na Alemanha. Então fiquem atentos com isso. E o início da Segunda Guerra Mundial, 1939, também é uma efeméride esse ano. Então vamos ficar atento com essas datas fechadas, já são assuntos que geralmente são cobrados e esse ano ainda mais. Outra efeméride desse ano é a Revolução Francesa, 1789, o início da Revolução Francesa com a queda da Bastilha. Assunto extremamente importante, geralmente cai, eles gostam muito, na verdade, o Enem, de cobrar os filósofos iluministas, e aqui você tem as questões interdisciplinares. Mas vamos lembrar das fases da Revolução Francesa, fiquem atentos, A fase ali da Assembleia, onde você tinha os girondinos e jacobinos, depois tem a fase da Convenção Nacional, que é quando os jacobinos, aqueles considerados mais radicais, que se sentavam à esquerda, que eram os setores mais pobres da população francesa, chegam ao poder, principalmente na fase do terror, que é quando Robespierre assume o controle da França e começa a mandar todo mundo para a guilhotina, praticamente. Então depois os girondinos conseguem retomar o poder no final, que vai finalizar a Revolução Francesa após 10 anos, com a chegada de Napoleão Bonaparte ao poder, consolidando o poder da burguesia na França. Lembrar das causas da Revolução Francesa, naquela sociedade totalmente desigual, dividida
Ali você pode falar no primeiro estado, os mais privilegiados, o clero, depois vem a nobreza e por último, mais de 95% da população francesa, o terceiro estado, onde você tinha desde burgueses até camponeses, mendigos e servos, né, que pagavam impostos para sustentar os dois primeiros estados. Então fiquem atentos com a Revolução Francesa. Tá? Outras coisas que às vezes caem de história geral, a Reforma Protestante com Martinho Lutero, depois João Calvino, né, o calvinismo se expandindo, é bom ficar esperto também. E geralmente essas são as dicas que eu gostaria de dar em história geral. Fiquem atentos com esses temas que eu coloquei para vocês. E em história do Brasil, a coisa já é mais intensa, porque cai bem mais. O que a gente pode esperar para a prova de história do Brasil em relação ao Enem, né? Geralmente nas últimas provas, vamos pegar, então, adotar um método aqui cronológico. Brasil Colônia, né? Eles gostam bastante de Brasil Colônia. O que geralmente é cobrado de Brasil Colônia? O Enem gosta muito da parte cultural, do choque de culturas entre o europeu que chega invadindo os territórios aqui da América, né? Você tem as culturas indígenas que aqui existiam e a cultura africana que vai ser trazida. Esse primeiro contato, né, entre os indígenas, os nativos e os europeus, a visão eurocêntrica acerca dos povos indígenas, que eram vistos como canibais, selvagens, né, e retratados assim pelo europeu. Isso aí geralmente é cobrado, até trechos às vezes da carta do Pero Vaz de Caminha também pode ser cobrado, já foi cobrado. Então também a resistência africana e a resistência indígena, isso sempre cai a questão da escravidão, tanto a questão da escravidão em relação à resistência quanto à abolição da escravidão lá no Segundo Reinado. Então fiquem atentos, com certeza nas últimas provas, pelo menos duas questões envolvendo a resistência negra e a escravidão no Brasil sempre estão presentes, né? As formas de resistência, os quilombos, as fugas, os suicídios, né? A própria resistência cultural como a capoeira, o candomblé, tá? A Umbanda. Fiquem atentos a esses temas, tá? Fiquem atentos a esses temas. Em relação ao Brasil Colônia, às vezes cai os ciclos, né? O ciclo do açúcar, então você lembra ali das características do engenho de açúcar, né? Do plantation, o ciclo do ouro. E aqui, né, dentro do ciclo do ouro, vamos ficar atentos com a Inconfidência Mineira. Por quê? Também 1789, 230 anos esse ano. Então fiquem atentos ali quais foram as causas, né, da Inconfidência Mineira, que transformou depois lá na República o Tiradentes em herói. E também a Conjuração Baiana, né, que foi uma revolta liderada por escravos e ex-escravos na Bahia no ano de 1798. Fiquem atentos com essas revoltas, tudo bem? Bom, passando para o Brasil Império, o processo de independência do Brasil até chegar no 7 de setembro de 1822, ali em volta da figura de Dom Pedro I. No segundo reinado, muitas coisas podem ser cobradas, mas principalmente o processo de abolição da escravidão. Aquelas tensões entre Brasil e Inglaterra, as várias leis que vão surgindo, Lei Bill Aberdeen, 1845, Lei Eusébio de Queiroz, 1850, depois vem Lei do Ventre Livre, Lei do Sexagenário, até a famosa Lei Áurea de 1888. Fiquem atentos com esses temas, tá? O que mais que a gente pode falar? Aí, no período republicano, muita coisa, né? Eles adoram a Primeira República, ali a questão do voto de cabresto, a Constituição de 1891 que permitia, né, o voto era aberto, então os coronéis controlavam o voto dos seus súditos. Lembrem-se disso, né, a política do café com leite. E aqui uma outra dica, né, Proclamação da República, 15 de novembro de 1889, 130 anos esse ano. Fiquem atentos que é mais uma efeméride. Foi essa proclamação da República que vai dar início à Primeira República, que é dividida em República da Espada e República das Oligarquias, que vai até 1930. Depois vem o período conhecido como Era Vargas. Todas as provas caem em Era Vargas, pelo menos duas questões nos últimos Enems. Pelo menos duas questões de Era Vargas. Então é um assunto muito importante, que eles gostam demais. Fiquem atentos às várias faces de Getúlio Vargas, né? As fases e as faces, né? Então, governo provisório, governo constitucional, Estado Novo, que foi a ditadura de Vargas. Fiquem atentos com essas mudanças, as leis trabalhistas, né? A CLT, o voto feminino de 1932 conquistado pelas mulheres durante a Era Vargas também. Por favor, fiquem atentos a isso que cai todo ano. Depois, um outro assunto que é muito cobrado, para a gente finalizar, é a ditadura militar, né? A ditadura civil-militar de 64 até 85. Assunto também um dos queridinhos. Fiquem atentos com o Ato Institucional de número 5 de 1968, que foi aquele ato institucional conhecido como AI-5 que permitiu as torturas, prisões, mortes, exílios e escancarou a ditadura militar. E também atentos ao milagre econômico, né, que foi feito só com empréstimos de fora,
que acabou depois gerando uma grande dívida externa, teve um grande salto econômico no Brasil, mas isso trouxe depois no futuro uma grande inflação e uma dívida externa. E isso aconteceu no período do governo Médici, período de maior repressão da ditadura militar. Bom, gente, o que eu tinha para falar para vocês de dica era isso. Esses são os temas que vocês precisam revisar agora nessa última semana para a prova do Enem. Fiquem atentos. Qualquer dúvida, só me procurar, deixe os comentários. Espero que tenham gostado. Se curtiram, deixa o like aqui embaixo que me ajuda bastante. Um forte abraço e até a próxima.